Bem-vindos para mais uma palestra e todos são cordialmente convidados, pessoas do Brasil e de toda parte do mundo. Precisamos ser humildes, né? Porque os humildes serão exaltados. E aqueles que se exaltam serão humilhados. Precisamos sempre respeitar o mais pequenino que está ao nosso lado. Não é apenas criança, mas todas as pessoas, os pobres, aqueles que têm menos dinheiro, aqueles que, mesmo que eles sejam analfabetos, que não tenham muito conhecimento, temos que respeitar e não pisar em ninguém. Porque temos que aproveitar a vida para amar uns aos outros, para desfrutar do que o Criador tem nos deixado e sempre procurar a pacificação, procurar pacificar, mesmo que alguém não goste de você, não goste de mim, não goste seja quem for, temos que viver em paz. Não somos obrigados a viver sempre junto, sendo que o parceiro não combina, ou seja, o meu amigo é contra mim, eu não sou obrigado a ficar toda hora na casa dele, direto na casa dele. Eu posso pegar, por exemplo, as ideias boas, pensamentos bons e os conselhos, né, do rei Salomão, que diz assim, né? O rei Salomão, ele deixou os seus conhecimentos, né? O rei Salomão, que é filho de Davi, que também foi rei de Israel, e ele deixou uma palavra que diz assim, vamos ver aqui. Ele disse: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Isso é muito importante, o que o rei Salomão deixou, né? Porque Salomão foi rei de Israel, mas também Davi também foi rei de Israel. Tanto Salomão como o rei Davi, né? Salomão foi rei. O rei, todos dois foram reis. O rei Davi, depois foi o seu filho que passou a ser rei em Israel. E ele deixou essas palavras, né? O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Quanta gente que não quer saber de conhecimento, não quer saber de ouvir, não quer respeitar as pessoas que estão ao seu lado e querem muitas vezes querer proibir, pôr controle nas pessoas, né? Invejar um dos outros, né? Odiar uns aos outros, procurar causar treta um com o outro, né? Isso não é bom, né? E não adianta as pessoas dizer que é tanta coisa, né? Se achar que
o dono do pedaço, se achar que é como se fosse um Deus, seja quem for, né? Não adianta a gente querer ser tanta coisa, porque sem a proteção do Criador, nós não somos nada, né? A gente vê as histórias de fatos acontecidos que são reais, né? Pessoas que se achava que era Deus ou que desafiava até o próprio Deus, o próprio Criador, né? A gente vê, por exemplo, o acontecimento, né, do Pablo Escobar. Ele dizia, às vezes ele dizia, eu sou Deus, ele dizia, né? E Pablo Escobar, ele era, como é que chama? Ele era dono do cartel de Medellín da Colômbia, né? Cartel de entorpecente, né? Ele era o chefe, né, da entorpecentes, vou dizer assim, era como se fosse um traficante, né? Ele era o chefe, né, do tráfico, né? Então, Pablo Escobar, muitas vezes, ele até ajudava, ele se mostrava como uma pessoa misericordioso e até ajudava pessoas pobres, mas ele se exaltava, né? Às vezes ele dizia: eu sou Deus. Um homem que foi muito temido, da América Latina, é claro, né? É líder do cartel de Medellín. Ele foi líder, ele tinha muito dinheiro, ele muitas vezes tinha poder para promover ataque contra políticos, contra opositores, né? Ele tinha muito dinheiro. Então, era o homem mais temido, né? O Pablo Escobar, né? Dono do cartel de Medellín. Ele construiu um grande império com muito dinheiro, muita fama, devido à venda de entorpecente, né? Através do comércio ilegal de entorpecente, eu estou falando, vou repetir, através do cartel de Medellín, ele promovia um comércio ilegal de entorpecente e tem muita gente que usa esse comércio, né? Tem muita gente que ele tem muita riqueza através desse comércio, né? Então, ele tinha esse comércio, né? E ele espalhava a sua influência, né? O seu medo, as pessoas tinham medo dele, né? Por toda a Colômbia, e em 1941, após anos de perseguição, ou seja, que após anos em que a polícia procurava, né? As polícias procuravam ele, né? Pablo Escobar, ele decidiu tomar uma decisão de se entregar às autoridades, né? Em troca de privilégio. E ele tinha tanto dinheiro que ele construiu, né? Ele se entregou, né, a autoridades e ainda ajudou a construir a sua própria prisão com o seu dinheiro, né? O seu dinheiro, ele era muito milionário, né? E ele fez a sua própria prisão, ajudou a fazer prisão. Então,
a famosa catedral, né? Ele fez a famosa catedral e finalmente em 2 de dezembro de 1993 ele foi localizado após ter fugido, né? Ele fugiu da prisão, mas ele foi localizado, né? Após fugir da prisão e acharam ele em Medellín, né? Lá na Colômbia. Acharam ele e o problema é que ele acabou perdendo a vida ali mesmo, né? Ele perdendo a vida, né? Ele quis fugir, né? Mas acho que a autoridade, né, agiu, né, contra ele, que ele quis fugir, e ele perdeu a vida com 44 anos, né? Então aí vê, né, que não adianta as pessoas ser famoso, ficar rico, né? Ele ficou rico com entorpecente, né? E a gente vê esses fatos negativos, né? São muitos fatos reais, né? São reais, né? Ele perdeu a vida, não levou a nada, né? Perdeu a vida bem novo ainda, com 44 anos. Ele se entregou, ele fez certo, ele se entregou, mas só que depois ele fugiu, né? E ao fugir ali em Medellín, ele quis, ele quis fugir novamente, onde que ele perdeu a vida com 44 anos. E a gente vê outros fatos acontecidos, né? Como, por exemplo, Tancredo Neves, Tancredo Neves, que é na política brasileira, ele disse o seguinte, né? Tancredo Neves disse, né? Nem Deus me tira a presidência, nem Deus pode tirar a minha presidência. Isso foi em 1985, né? O Brasil estava em preste a virar as páginas, né? Após 21 anos de regime militar, né? Porque havia o regime militar, né? E Tancredo Neves entrou para virar essa página de 21 anos de regime militar. O país aproximava ao redemocratização, né? É isso aí. Se aproximava para a redemocratização. Se eu conseguir, disse Tancredo Neves, 500 votos do meu partido, nem Deus me tira da presidência. Eu acho que ele não falou uma coisa que agradou ao Criador, né? Ele foi eleito, né? Com certeza ele foi eleito pelo colegiado eleitoral dele, né? A posse estava marcado para 15 de março de 1985. Ele estava com saúde, ele estava bem de vida, né? E ele foi eleito. Mas na noite de 14 de março, um dia antes da posse, Tancredo Neves foi tomado por fortes dores abdominais, né? Foi rápido, foi de repente, né? E foi internado às pressas e foi descoberto uma diverticulite. Diverticulite é problema que dá no intestino, né? Diverticulite aguda que atingiu Tancredo Neves.
O que devia ser uma simples cirurgia, era uma coisa que era simples, mas se tornou bem mais pior, foi se agravando cada vez mais, né? E os médicos tentando de todo jeito a salvar a sua vida, né? E em 38 dias, em estado de coma, sempre piorando, foi, vamos ver aqui, estado de coma, né? Ficou 38 dias, vamos ver aqui, é 38 dias mesmo. E no dia 21 de abril de 1985, ele veio a óbito. Então, a gente sabe que sem o Criador, a gente não vence nada, né? Não adianta nada ficar falando as coisas e citando a palavra Deus em vão, não. Nunca a gente deve citar a palavra Criador ou Deus, né, em vão, né? Nunca citar Deus como se fosse um objeto qualquer. E Tancredo disse que nem Deus ia tirar ele da presidência, né? Presidência. Nem Deus. E ele não conseguiu assumir o poder, né? Então aí está o que aconteceu, né, com ele em 38 dias em estado de coma. Então não podemos desafiar as coisas espirituais. Tem muita gente desafiando, né? Como o caso do Pablo Escobar, que às vezes, né, ele dizia, às vezes eu sou Deus. De maneira nenhuma, nem Pablo Escobar, nem o Tancredo, ninguém podia ficar falando essas coisas. Não é bom falar as coisas assim, né? E tem outros casos, né, de pessoas que abriram a boca e falaram coisas que não devia, né? O Stefano, né, também disse: Deus não criou o universo. Ele dizia, né? É o Stefano, né? Ele disse, vou repetir novamente, ele disse, Deus não criou o universo. E um dos maiores cientistas ele era, né? E lançou essa frase que ecoou, né, como um veredito. Isso daí ecoou em todo lugar, né? Deus não criou o universo. Ele sendo um homem com saúde, né? Um cientista, tinha saúde, tinha tudo, né? E ele disse também, né? O Big Bangs, né? O Big Bangs foi uma consequência inevitável das leis da física. Aí ele continuou falando, né? O céu é conto de fada para pessoas que têm medo do escuro. Ele foi proferindo as palavras, né? Mas a gente sabe que o Criador, ele conhece, ele sabe o que as pessoas falou, né? Enquanto esse cientista negava a existência do Criador, aos 21 anos de idade, ele recebeu um diagnóstico do médico de esclerose, né? Esclerose lateral. Vamos ver aqui, amiotrófica, né? É o que ele recebeu, uma doença rara,
progressiva, né? Uma doença que ia devagar, né? Tomando conta da vida dele. Que aos poucos foi paralisando o corpo dele e ele já começou a dar problema, não conseguia mais andar e aos poucos ele foi para uma cadeira de roda, né? E a mente estava ele estava boa, né? A mente, ele conseguia falar, só não conseguia mais andar, né? E a gente vê, né, que os médicos deram de 2 a 3 anos de vida para ele. Ele viveu ainda 5, né? 5 décadas e perdeu os movimentos todos completos, né? Perdeu todos os movimentos. Depois ele foi perdendo a fala também. É coisa incrível. Depois ele teve que usar uma coisa eletrônica, né, para autonomias com um aparelho para ele conseguir dar sinal, né? Mas a gente vê que ele perdeu e aos poucos ele foi perdendo a voz, né? Então a gente vê, né? Um homem, um cientista que dizia Deus não criou o universo e que o céu é conto de fada para as pessoas que têm medo. E foi proferindo essas coisas, né? Que não foi Deus que fez. E o que aconteceu? Ele foi parar numa cadeira de roda. Eu não posso questionar tudo por que isso aconteceu. A gente sabe que ele proferiu algo contra Deus. E a sua vida foi piorando, né? Foi piorando, né? E tem outros fatos aqui, né? São muitas coisas que comentam sobre pessoas que se afastaram de Deus, né? O Darwin, né? O Charles Darwin também, que é aquele que diz que o homem veio da descendência do macaco, né? A gente vê que ele comentou sobre isso, né? O Darwin, né, dizia que a religião e Deus é uma imaginação humana, que isso daí não vale nada, né? Não vou repetir de novo, é Charles Darwin, que é da teoria da evolução, né? Que dizia que o homem veio do macaco. E ele conhecia a Bíblia, né? Ele conhecia a Bíblia, né? E ele dizia isso daí, né? Mas também a gente sabe que essas pessoas, muitas pessoas, por exemplo, aquele cantor John Lennon, né? Ele do Reino Unido também. Ele disse muitas coisas. Ele disse tinha o conjunto deles, né? Os Beatles, né? Os Beatles, né? E ele começou a dizer: somos mais populares do que Jesus, né? Ele dizia, né? A gente sabe que ele fazia o turnê, né? Turnê, né? Americano, né? E muita gente gostava de ouvir, né? O conjunto dos Beatles, né? Mas ele começou a dizer coisas também contra Deus também. E a gente sabe que o John Lennon, né? Que ele tomou, acho que tiro, né? Um seguidor dele, né? Deu, parece que, acho que 5 tiros nele também, né? E ele perdeu a vida, né? Com bem jovem ainda, né? Acho que com 40 anos, né? E ele dizia muitas coisas, né? Que não era para dizer, né? Muitas pessoas se revoltaram
Então está aí, né? As pessoas são condenadas pelas suas palavras. Então não adianta, né? Você que está dentro de uma igreja, né? Que muitas vezes quer condenar o outro, né? Você faz parte de uma igreja, aí você acha que você é perfeito, você é santo, você está salvo, né? Mas chama o outro de endemoniado, né? Chama as pessoas de endemoniado, né? Ameaça as pessoas, até falam as coisas, né? Isso daí já aconteceu com a gente, né? Já aconteceu com a gente, só que eu não vou falar o nome das pessoas, porque aqui não é para falar nome de ninguém, né? E a pessoa chama a gente de endemoniados, né? Fala de jogar água fria, né? Nas pessoas, né? Mas não é assim, né? Não é assim. Cada um vai dar conta do que as pessoas pensam, né? As pessoas falam as coisas, acham que ou porque acha que dá o dízimo, né? Eu não sei também, a gente não pode julgar. Mas tem muita gente que porque dá o dízimo, ele acha que ele está certo e ele está salvo e o outro não, né? O dízimo, as pessoas não é obrigado a dar. As igrejas que, por exemplo, os membros do aldismo, isso é voluntariamente, né? Mas a gente não tem que condenar quem não dá o dízimo. E outras igrejas coleta, né? Dão coleta. A gente não é contra quem dá coleta, quem ajuda a igreja. Não é contra nem dízimo, nem oferta. Quem somos nós para ser contra isso daí? A gente sabe que igreja ela é sustentada por donativo, né? Por ajuda. Igreja sempre foi assim. É que nem uma associação. A associação já é diferente da igreja. A associação já doações para ajudar as pessoas, por exemplo, tem a Associação dos Aposentados, tem associações para ajudar as pessoas necessitadas. Só que a gente discorda, por exemplo, do assistencialismo ou pessoas que acham que tem que incentivar só ajudar, mas não incentiva o trabalho. Ajuda as pessoas necessitadas, a gente não é contra. Só que uma política radical que só pensa em só ajudar e não incentiva as pessoas a estudar, as pessoas a aprender, as pessoas ler livro, as pessoas ter conhecimento, esse país não vai para frente, né? Um país que só quer dar o peixe, né? Para aquele que quer aprender a pescar, você vai dar só o peixe, mas não ensina, ou então dá a vara, mas não ensina a pescar. Aí não adianta nada. Tem que, se der a vara, tem que ensinar a pessoa a pescar. Agora, se as pessoas só ajudam, mas as pessoas não incentivam a pessoa a trabalhar, a estudar, a ter uma profissão, então aí as pessoas estão ensinando errado, né? As pessoas têm que ensinar o trabalho, não é só viver só de assistencialismo. Não, as pessoas não podem viver só de assistencialismo de maneira nenhuma. As pessoas têm que aprender, né, a ter uma profissão, a estudar para ser um profissionalizante, né? Existem hoje cursos profissionalizantes. Existem maneiras das pessoas trabalhar de várias maneiras, é que nem no YouTube. As pessoas que desejam trabalhar no YouTube, como muitos fazem, né? Tem muitos que trabalham no YouTube, ele nem aparece. Eles contam a história, né? Os fatos.
por exemplo, quer mostrar sobre aonde tem os lugares turísticos, né? Os lugares mais lindos do Brasil. Então as pessoas podem viver, sim, disso daí, né? Mostrando os lugares turísticos, os lugares onde as pessoas podem visitar, né? Ele pode usar, né, o YouTube, pode usar a internet e pode mostrar esses lugares e outras coisas, né? Falar sobre as áreas que existem no Brasil, os lugares melhor que tem no Brasil. E ele pode ganhar dinheiro, sim. Ele pode viver, ele pode ter a sua renda, né? Usando o canal do YouTube. É claro que ele tem que medir as palavras, ele não pode ofender ninguém, mas ele tem que usar, por exemplo, a internet, por exemplo, abrir um blog. As pessoas que não querem trabalhar em serviço pesado, ele pode abrir um blog, né? Um blog bem feito. Se não sabe abrir o blog na internet, procure especialista, pessoas que já entendem do assunto. E ele abre um blog e ele começa a ganhar dinheiro. Um blog bem sábio, um blog mostrando aquilo que as pessoas mais quer saber, né? Os assuntos, os estudos. Então aí ele passa a ter a sua renda, né? Então existem várias maneiras. Agora, fazer com que as pessoas fiquem pendurados só em assistencialismo, só, por exemplo, pregando o socialismo, ensinando só o socialismo para as pessoas nunca vão sair das favelas e ficar falando só do socialismo. Porque o socialismo